Discipulado. O curso objetiva levar todo o conhecimento necessário para o aluno ou discípulo até as condições de batismo. São áudios e apostilas que devem ser ministrados durante o discipulado, totalmente gratuito. Se inscreva no canal do Evangelista Flávio, também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Vamos ao estudo. Sejam bem-vindos ao Discipulado, o estudo da sã doutrina. Tema do estudo: o Reino de Deus. Nós hoje iremos entrar num assunto muito interessante e importante, que é o reino messiânico de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura será feita em Mateus, capítulo 24, versículo de número 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O estudo hoje será um estudo muito importante, que fala da esperança do cristão, que é o que nós vamos receber se formos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Nós lemos Mateus 24, 14, onde Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Então, o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O que significa este reino? Nós iremos então estudar sobre o reino messiânico. Em programas anteriores, aliás, mais precisamente, no programa anterior, nós falamos sobre o trono de Davi. Foi isso, né, pastor João Ananias? Foi isso mesmo. Então, no trono de Davi, nós vimos que existem promessas pelos profetas bíblicos de que Jesus, herdeiro da casa de Davi, ele é o rebento que nasceu do tronco de Jessé e frutificou. Esse rebento, sendo Jesus, descendente de Davi, ele é o legítimo herdeiro do trono de Davi. Nós vimos também que no trono de Davi haverá um reino de paz prometido sobre a casa de Israel, sobre a casa de Jacó, como o anjo prometeu a Maria, mãe de Jesus, no nascimento do Salvador Jesus Cristo. Essas promessas estão bem firmadas e calcadas em vários profetas da Bíblia, e era a esperança, e é a esperança de todos os cristãos, desde o tempo de Cristo até os dias de hoje. Agora nós vamos ver o que significa este reino, porque, na verdade, o reino de Deus ele é dividido em fases. Vamos ver que fases que o reino de Deus é dividido. Pastor Jornalista, poderia nos explicar como que são essas fases das quais a Bíblia nos mostra sobre o reino de Deus? O reino de Deus nós poderemos dividi-lo em três partes, né? Em três etapas. A primeira etapa a qual estamos atravessando é o reino espiritual da graça de Deus, onde Jesus Cristo, a beta de Deus, no trono celestial, não é isto? Ele governa sobre a igreja, né, que é o seu povo, aleluia, tá? Cujo nós sabemos que o cabeça do corpo, a qual o apóstolo descreve em uma de suas cartas, refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós somos membros uns dos outros, né, ligados, então, pela esperança, pela fé, não é isso? Pela Comunhão. O reino de Deus está no meio de vós, diz Jesus. Então, o reino da promete. Então, são três fases. A segunda fase, podemos falar que é essa ao qual nós vamos estar hoje aí palestrando aí com os adjuvintes, é isso? E é o reino messiânico, o qual será inaugurado por ocasião do advento do Senhor Jesus Cristo. E ele, então, deverá se estender por 1000 anos, conforme é profetizado no livro Apocalipse, no capítulo 20, não é isso? Eu acho que seria até interessante nós fazermos agora, nesse momento, a leitura, né? Daqui a pouco nós vamos estar lendo, e depois que surge, então, todas essas fases, vem, então, o juízo de Deus, aonde então nós adentramos para a terceira fase, que é a fase do reino eternal, né? Onde vai cumprir a boa palavra, que a Nova Jerusalém estará descendo do céu, e cujo trono do Altíssimo também estará entre os homens, não é isso? Lá no Apocalipse capítulo 21, nós vimos essa promessa e essa profecia. Muito bem, muito bem. A terceira fase é o reino eterno, que Deus é tudo em todos, como diz em 1 Coríntios 15, versículo de número 27.
Agora, em Apocalipse 26, fala deste reino messiânico com uma duração de 1000 anos. Diz aqui: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Nós notamos aqui por este versículo de um período milenar, de 1000 anos de governo. A palavra 1000 anos aqui ela é colocada num sentido literal, realmente, porque anos subtende que são formados por meses e dias, e por horas. Então, um ano tem 360 dias, o ano bíblico, e é um período que se refere a algo que está ligado à Terra. Mas para que o ouvinte tenha certeza de que esse 1000 anos realmente se refere a um governo na Terra, ou seja, o milênio será na Terra, nós podemos confrontar com Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Por quê? Porque no Apocalipse 20, versículo 6, diz que aqueles que estarão com Jesus Cristo durante esses 1000 anos serão sacerdotes e reinarão. Quer dizer, para reinar tem que ser rei, certo, ouvinte? E no capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Quem que é digno de abrir os selos do livro e que foi morto por nós? O Senhor Jesus. E com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Veja, o ouvinte, que no livro de Apocalipse 5, verso 9 e 10, está bem explicitado de que, como reis e sacerdotes comprados pelo Senhor Jesus, reinarão sobre a terra. O período milenar será um governo sobre a terra, para cumprir as promessas do trono de Davi, um período de restauração. Este evangelho do reino, esta pregação do evangelho do reino, foi a mensagem central do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 17 e versículo 23, nós podemos notar nitidamente que o Senhor Jesus Cristo pregava o evangelho do reino. Versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo de número 23, pastor João Ananias. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, qual era o evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregava? Era o evangelho do reino. Quando nós falamos de um reino, nós entendemos de um rei, nós entendemos de um território, nós entendemos de súditos do rei e governantes que ajudam o rei a governar. Isso é o evangelho do reino. Na oração do Pai Nosso, nós mencionamos a respeito disso. Não é verdade, pastor Jorania? De fato, Como que nós mencionamos? por oração nós pedimos a Deus que o seu reino venha sobre nós, não é isso? Na nossa oração, modelo que foi citado pelo próprio Jesus Cristo. Nós pedimos então ao Pai que o seu reino venha a nós E que a vontade dele seja feita na terra, assim como no céu. então nós pedimos esse reino para vir, para diversos reinos, certo? Nós não falamos, vamos ao teu reino, ou entendendo que vamos para lá, mas nós falamos que lá, o que existe lá, venha para cá, para cá, o reino de Deus. Você já percebeu isso, ouvinte? Que na oração do Pai Nosso você está invocando a vinda do reino de Deus para a terra? Isso é muito importante nós notarmos, porque é isso que realmente os profetas prometem. Vamos ver Salmos capítulo de número 2, versículos 6 e 8, que também já parece que foi lido no programa anterior a respeito do trono de Davi, mas ele também tem uma derivação para o reino messiânico. É Salmos 2, versículos 6 ao 9. Vamos ler. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me diz: tu és meu filho e hoje te gerei.
Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir juízes da terra. Muito bem, olha lá. Deus ungiu sobre o monte de Sião, em Jerusalém, o seu ungido rei, para reinar, para governar. O governo de Cristo durante o milênio, como disse aí a profecia, será um governo com cetro de ferro. Será um governo rígido para a restauração de todas as coisas. As nações, elas irão aprender os ensinamentos do Senhor. Elas irão ser instruídas no caminho de Deus. Isso está no livro de Isaías, capítulo de número 2, versículo 1 até o versículo de número 4. Nós vamos ver aí o que diz a profecia do profeta Isaías para os últimos dias. Isaías, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao 4. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, monte aqui representando o reino, meus ouvintes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Que maravilhoso, né, pastor Jornalias? De fato, isto é algo maravilhoso, né? A qual o povo de Deus, o servo de Deus, esperam. Estas promessas do reino, por qual todos nós estamos aí granjeando até por ocasião do cumprimento desta boa palavra. Muito bem. Uma coisa interessante que nós queríamos passar para todos os nossos ouvintes e irmãos também, veja que interessante, na ONU existe um monolito lá que está escrito esse versículo aqui de Isaías capítulo 2, que as nações converterão suas espadas e lanças em arados e em enxadas, né, em material de agricultura. Isso está bem na sede da ONU nos Estados Unidos. E nós sabemos que a ONU, com todo o poder que ela tem, ela não conseguiu levar a cabo essa profecia. Quem realmente vai trazer paz e vai fazer com que as nações não mais guerreiem entre si será o Salvador, o Senhor Jesus, porque ele nasceu para ser rei. Quando ele estava perante Pilatos, Pilatos perguntou: mas tu és rei? E ele disse: sim, para isso eu vim ao mundo, mas meu reino agora não é deste mundo. Quer dizer, no momento em que ele veio para oferecer seu sacrifício, ele ainda não estaria governando como rei em Jerusalém. Mas agora ele disse na passagem lá de João capítulo 20. Porém, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, o livro de Apocalipse diz que ele será rei dos reis, senhor dos senhores. Isso é profetizado largamente pelos profetas. E essas profecias são incondicionais. Ou seja, elas irão se cumprir, elas não dependem de nenhum fator, não dependem de nada. Elas vão se cumprir. Isaías capítulo de número 34, versículo de número 18 diz: buscai e lede o livro do Senhor, porque nenhuma destas coisas faltará ou falhará, porque a própria boca do Senhor ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Isso aí realmente é um maravilhoso, né? E conforme o evangelista colocou, para ver como que era a esperança, né, do reino de Deus ser manifesto aqui na terra, né, em Jerusalém, a gente pode fazer uma leitura bíblica, né, para a nossa consideração no livro Evangelho de Lucas,
capítulo 19, a gente pode fazer uma leitura do versículo 11 até o 19, não é isso? Então, primeiramente, eu vou fazer a leitura em Lucas 19, 11. Assim diz a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, olha que interessante. Eles viram Jesus perto de Jerusalém e estavam achando que naquele momento se manifestaria o reino de Deus. Por que será que eles vendo Jesus e crendo que ele era o Messias perto de Jerusalém, eles cuidavam que o reino de Deus se manifestaria? Nós já vimos isso porque os profetas profetizavam isso. Eles não estavam sabendo quando seria o tempo. Aí o Senhor Jesus prosseguiu na parábola. Vamos ver que parábola que o Senhor Jesus propôs. Versículo 12. E então certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu volte. Então, o próprio homem nobre aqui, se referindo ao próprio Senhor Jesus, ele partiria para uma terra remota. Jesus ascendeu os seus céus, a fim de tomar posse de um reino, ou seja, os reinos dos céus seriam dados, o todo o poder, a majestade dos reinos seriam outorgados ao Senhor Jesus. Você pode notar isso em Apocalipse 11, 18, né? E 11, 15, e também no livro de Daniel, no livro de Daniel 7, 14, que se achegou um como filho do homem na presença do ancião de dias, e foi-lhe dado domínio, a majestade e os reinos para que ele lhes obedecesse. Então Jesus tomou posse desse reino. Enquanto ele foi tomar posse desse reino, ou seja, ele ascendeu para o céu, ele deixou aqui os seus servos negociando os talentos. A igreja, ou seja, os servos de Deus receberam talentos para negociar, para estabelecer as bases deste reino, para que quando o Senhor voltasse a estabelecer esse reino, ele visse também o que cada um dos seus servos negociou. Para que nós tenhamos certeza de que isso realmente refere-se à igreja, ao estabelecimento do reino de Cristo, nós vamos agora conferir com Atos 1, versículo 6 ao versículo 9, onde nós vemos qual era a esperança dos apóstolos que seguiram o Senhor Jesus, que aprenderam o evangelho do reino com o Senhor Jesus, qual era a esperança que eles mantinham. Vamos ler então, Atos 1, versículo 6 ao 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem, ouvinte. Por essa passagem, nós vemos a pergunta que os apóstolos, seguidores do Senhor Jesus, conhecedores dos profetas bíblicos, criados dentro da doutrina verdadeira, porque os primeiros cristãos, os 144 mil, comprados das 12 tribos de Israel, foi a primeira colheita, foram os primeiros eleitos, né? Eles não estavam contaminados com mulheres, nem com falsas doutrinas, nem com ensinamentos estranhos à palavra de Deus. Eles tinham uma fé pura. Jesus aqui quis dizer que eles não estavam apenas sabendo o tempo e que não competia a eles, mas quanto ao evento de que o Senhor restauraria a Israel um reino, isso eles não estavam errados, não. Jesus não reprovou eles por perguntarem isso. Ele disse o seguinte: não vos compete agora saber quais os tempos que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber poder e serão testemunhas, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o que era necessário antes que este reino fosse estabelecido? O que precisávamos para que este reino pudesse ser estabelecido? Precisava que cumprisse, né, todas as profecias, né, isso bíblico, e que a igreja, né, no caso, que recebeu aí os talentos,
granjeados para adquirir mais talentos. Portanto, a importância, né, de cada um que servimos a Deus, de estar levando essa palavra, né, a outras almas, pregando o evangelho do reino. Isso, o evangelho genuíno, não é isso? E tem uma passagem bíblica também, num dos profetas, Amós, que fala que o Senhor nosso Deus, ele estaria levantando o tabernáculo de Davi, não é isso? Nós, no programa passado, falamos sobre o trono, né, de Davi e o seu herdeiro, né, o qual é o Senhor Jesus Cristo, e agora as promessas que esperamos que seja cumprida ao seu tempo. Por isso o Senhor Jesus não replicou os seus discípulos ao dizer quando traria o reino. Mas, no entanto, a única coisa que ele divertiu foi no tocante à época, não é isso, evangelista? O tempo. Então eu vou fazer a leitura aqui no Amós, capítulo 9, aonde tem a promessa também desse período, né, de restauração a Israel, que é o povo de Deus, né, espiritual, a qual nós sabemos que hoje é composto de nações, tribos e línguas, porque esse evangelho deveria começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, portanto, a todas as nações. Então, assim diz a palavra do Senhor em Amós, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. E naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantar-os-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Muito bem, essa promessa, ela se refere tanto à restauração espiritual de Israel e à igreja, vindo aí a grande multidão formada por gentios, homens de todas as tribos, línguas e nações e costumes, onde, através de Cristo, unindo o povo de Deus num só corpo. Bem, esse um corpo do qual foi formada a igreja não é Israel e não é o gentilismo. Não é um nem outro. No livro de Efésios, capítulo 2, diz que de ambos os povos fez um. Ou seja, de ambos os povos surgiu um terceiro povo. Este terceiro povo, que é a igreja, formada de gentios e judeus, tendo como raiz os patriarcas, tendo como sustentação Jesus Cristo. A igreja não é o judaísmo. A igreja é o novo Israel. Como que nós podemos saber disso? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32, o apóstolo Paulo fala muito bem claro: não sejais motivos de escândalo, nem para os estrangeiros, nem para os judeus e nem a igreja de Deus. Paulo só identificou 3 povos na época dele. Ou a pessoa pertencia a Israel, era judeu, ou a pessoa era gentil, estrangeiro, incrédulo, ou a pessoa era da igreja de Deus. A igreja de Deus é esse povo que foi formado e que prega o reino de Deus sobre a terra, este milênio do qual nós estamos falando, que Jesus falou que é para granjear os talentos, é estabelecer, vamos dizer, as bases para a implantação deste reino. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele nos fala a respeito desse período. É um período que convém, é necessário que haja uma restauração, que todos os inimigos de Deus sejam subjugados pelo Senhor Jesus. A igreja estará compartilhando em corpo externo juntamente com o Senhor Jesus neste reino. Então, o resumo do qual o objetivo, por que vai haver, ouvinte, esse período de 1000 anos? 1 Coríntios 15, versículo 24 ao 28. Pastor João Ananias irá ler para nós. Preste bastante atenção. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine
até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, para que Deus cumpra toda a obra dele, que o princípio da obra de Deus era um planeta em que habitasse a justiça, a paz, um planeta perfeito, um paraíso, ele então envia Jesus Cristo para que esse período de 1000 anos, todos os inimigos de Deus sejam subjugados, sendo que o último inimigo que vai ser subjugado e destruído é a morte. Nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, a morte sendo destruída no lago de fogo. É o último inimigo. Quando a morte estiver sendo destruída e for totalmente destruída, novos céus e nova terra. Foi ali que João viu novos céus e nova terra. Aí que a Nova Jerusalém desce. Não existe, nós não encontramos a Nova Jerusalém vindo para a terra antes de ser destruída a morte, o último inimigo, como Paulo diz. A Nova Jerusalém só vem para a terra depois que o último inimigo for destruído. Salmo 110, versículo 1 diz: Diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha por estrado de teus pés todos os teus inimigos. Então o Senhor lhe enviará o seu cetro desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Salmo 110, 1, 2, está falando justamente dessa promessa em que o Messias prometido, cheio de autoridade e poder dado por Deus, ele vai governar com vara de ferro juntamente com a igreja. E nós iremos participar desse governo, vamos governar os restantes das nações, nós vamos provar que no milênio, viu, pastor Joanaria? Muitas pessoas creem que não vai ficar nem raiz, nem ramo aqui na terra, que não vai ficar nenhuma flor, nenhuma árvore, nenhuma plantinha sequer de pé quando ocorrer o reino. Será que é exatamente isso que o profeta Malaquias quis dizer? Raiz e ramo literais, que não vai ficar? Ou seria outra coisa? Pastor jornalista, o que o pastor pode comentar sobre Malaquias 4, que diz que nem raiz nem ramo ficará? O que ali explica realmente de fato? Olha, ali o profeta de Deus, ele refere-se às iniquidades, né, aos pecados, né, ao ímpio, porque nós sabemos que a morte, ela é o salário, não é isso, justo do pecado, porque todos, né, na semelhança de Adão pecaram, e por isso então veio, né, aí a morte com o salário. Mas graças a Deus, né, que nos deu a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E sabemos que agora o dom gratuito da vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele refere-se a ramos e raízes, é da semente má, né, isso do poder maligno, e isso não vai ficar mesmo na terra, vai ser desarraigado. Olha, o que o ouvinte pode ver, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros no tebadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, se os ímpios vão se tornar cinza debaixo dos pés dos salvos, onde que os salvos vão estar, pastor João Ananias? Os salvos vão estar sobre a terra, não é isso? Que é onde será implantado, então, esse período restauradouro, conhecido biblicamente, profeticamente, por reino messiânico, a qual o evangelista já fez a leitura, né, que está ali profetizado pelo o João, né, de Apocalipse, no capítulo 20. E é um período muito importante, a qual nós gostaríamos de conferenciar com aí o Verdade Rádio 20, uma característica desse período importante que o profeta Isaías comentou no capítulo 65, aqui a partir do versículo 17, eu vou fazer a leitura até o versículo 25, depois o evangelista vai estar comentando, que diz assim, ó: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, e nem velho que não cumpra os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde ou em vão, e nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, e eu os ouvirei? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Posso será comida da serpente, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, o reino, o governo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então, o ouvinte crê nessa passagem. Eu acredito que se o ouvinte é crente e crê em toda a Bíblia, deve crer. Essa passagem vai se cumprir. Mas quando que ela vai se cumprir? Quando que morrer de 100 anos será ainda jovem? Quando que o povo vai ter a longevidade como os dias da árvore? Quando que o cordeiro vai morar junto com o lobo? Nós sabemos que hoje o lobo, ele é carnívoro, ele é feroz. Ele, se você deixar junto com uma ovelha, ele vai destruir a ovelha, ele vai realmente almoçar, jantar a ovelha, né? A mesma coisa um leão. O leão é bravo. E nós sabemos que a ferocidade dos animais, elas vieram em virtude do pecado do homem. Mas que período é esse que está falando que o leão vai comer palha como boi, que o cordeiro e o lobo vão pastar juntos, que a serpente não vai fazer mal nenhum? Isso também se encontra em Isaías capítulo 11, que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, que um menino pequeno vai guiar um leão, um leopardo, uma criança ainda desmamada vai meter a mão na cova do basilisco e não vai acontecer nada. Essas profecias se referem justamente ao período de restauração, de regeneração, que é esses 1000 anos que convém que Jesus reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E por falar nisso, será que o Senhor Jesus também mencionou esse período? Em algum lugar das Escrituras, o próprio Senhor Jesus falou desse período de regeneração? No livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo 27 e 28, nós já comentamos, mas voltamos a encaixar essa passagem muito interessante, onde demonstra claramente que Jesus diz que esse período vai existir. Ele chama esse período de regeneração. Mateus 19, versículo de número 27 e 28. O rádio ouvinte pode acompanhar conosco e vai entender como é interessante, como é importante este conhecimento e que o Senhor Jesus confirma a ele. E então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha aí, nitidamente o Senhor Jesus, neste momento em que Pedro fez a pergunta, e essa pergunta de Pedro, eu acredito que era um anseio dos demais apóstolos. Concorda, pastor João Lenha? Porque todos deixaram os seus afazeres seculares, né? Nós sabemos perfeitamente que o Pedro era um pescador, né, de peixes, né, não é isso? Era também casado, porque nós vimos numa passagem que Jesus curou a sua sogra, então deixou ali sua casa e começou a seguir o mestre. E Mateus, né, e os demais, João, né, Tiago. Então, em outras palavras, eles poderiam perguntar assim para o Senhor, né, Jesus: eis que nós vamos deixar tudo, né? Qual que seria então o nosso, digamos, ordenado, né, nosso salário, Essa nota recompensa?
Mas Jesus, né, já pensando nesse período, né, da restauração de todas as coisas, já ali promete a ele que ele se assentaria sobre 12 tronos, ou seja, 12 tronos, cada um dos apóstolos, em Jerusalém, né, para governar. Para governar, poderíamos conferenciar em Salmo 122, né, que tem essa promessa ali né, dos tronos, tá, sobre a casa de Jacó, sobre Jerusalém, não é isso? Muito bem. Aí veja aqui, este momento, Jesus promete exatamente qual é o salário, qual é a recompensa de quem serve ao Senhor Jesus. Não seria este o momento correto de Jesus prometer a ida para os céus, ou um trono, um reino lá nos céus? Não, Jesus aqui ele diz claramente que o reino será na terra, sobre as 12 tribos de Israel, num período de regeneração. Regeneração, nós estamos vendo aqui, que só pode se referir a algo aqui na terra, porque quem está precisando de uma regeneração? A natureza hoje, que está toda, digamos, cativa por causa do pecado do homem, não é ela que precisa de uma regeneração, o homem, enfim. De fato, se nós podemos conferenciar a questão da natureza, do estudo da criação, e no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, que fala perfeitamente sobre isso, né? Isso depois o evangelista vai estar comentando. E é importante também nós salientarmos que qual dos servos de Deus não almejaria morar no céu? Porque nós sabemos que o céu é um verdadeiro paraíso. Então a esperança realmente é de nós morarmos no céu. Mas nós sabemos que, na verdade, o reino ele é dos céus, né? Ele é dos céus. É diferente do que no céu. Mas o que nós pedimos na nossa oração? Venha a nós o teu reino. Mas nós sabemos que a promessa de estar no reino celestial é sobre a terra. É isso. É esse período de restauração a qual nós estamos comentando. Período este que não é só o homem, até a criação ceia. O evangelista vai fazer a leitura aqui em Romanos 8 e comentar, e vamos botar bem atenção que até a criação ficou sujeita devido, né, aí a pecado do homem. O pastor Jonarias, ele quis dizer em outras palavras, trocando em miúdos, que nós não vamos até os céus, lá no trono de Deus. Todas as promessas da Bíblia dizem que a perfeição que existe lá é que vem para a terra. É isso que vai nos revestir aqui na terra. Você não gostaria de morar aqui na terra, sendo totalmente restaurada, toda a perfeição dos céus vindo para cá? Nós vemos que muitas pessoas que sonham com o céu, elas sonham o céu com rio, com passarinhos, com árvores, com animais. Não é verdade, pastor jornalista? Elas sonham as coisas da terra perfeita lá no céu. Na verdade, meu ouvinte, o que a Bíblia promete é que a perfeição de Deus, o paraíso, ele vai ser aqui. Nós aguardamos novos céus e nova terra em que habite a justiça, disse Pedro na sua epístola. Agora, no livro de Romanos, olha o que diz aqui sobre a questão da natureza, né? Romanos 8, versículo de número 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então nós vemos que a natureza hoje está sofrendo e ficou sujeita por causa do pecado, por causa da desobediência do homem. Mas a mesma natureza está profetizando aqui, está esperando a liberdade ou a libertação dos filhos de Deus, que vai ser o dia que Jesus vai vir nos céus com trombeta de Deus. O livro de Apocalipse 11, versículo 18 diz que é tempo de destruir os que destroem a terra e tempo de dar galardão aos seus servos, os profetas. Então, todos os que morreram, Enoque, Elias, Moisés, Jó, Ló, os patriarcas, os profetas, todos os cristãos que foram mortos, martirizados na fé, na esperança do reino, num único dia alcançam igualmente, pela ressurreição da vida eterna, a recompensa e o galardão.
E Jesus destrói os que destroem a terra e liberta a natureza dessa servidão. Ou seja, então a mensagem que diz que toda a natureza vai ser destruída, ela não está condizendo com a mensagem que Romanos 8 está nos falando. Está dizendo que a natureza vai ser libertada juntamente com os filhos de Deus. Caríssimo ouvinte, você quer participar desse reino maravilhoso que o Senhor Jesus vai implantar? Nós estaremos discorrendo em outros programas mais detalhes maravilhosos sobre essa esperança. Essa esperança que foi a esperança dos apóstolos, dos servos de Deus, é a esperança do Evangelho do Reino de Deus, o verdadeiro e genuíno Evangelho do Reino. Que você possa estar meditando sobre essas coisas. Temos muitas outras coisas a mostrar ao ouvinte. Haverá sobreviventes, como nós já falamos e comentamos, nós vamos discorrer em passagens que provam que haverá sobreviventes sobre a face da terra. Isso está no livro de Isaías, capítulo de número 24, versículos 5 ao 6, e também no livro de Zacarias, capítulo de número 14. Isaías 24, versículos 5 ao 6 vai provar que vão restar restante das nações para que este reino exista. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Zacarias 14, 16 diz: E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. Então haverá restante das nações, elas irão aprender o caminho, elas não vão ser nações ímpias, não. Elas vão aprender o caminho do Senhor, como nós lemos lá em Isaías 2, que diz que o cume dos montes será exalçado sobre todos os montes, e a ele concorrerão todos os povos e aprenderão o caminho do Senhor. Então, meu caríssimo rádio ouvinte, será um período de grande beleza, de grande perfeição. Existe um salmo que diz que a justiça e a paz andarão juntas, se enlaçarão e se beijarão. Que maravilhoso! O caríssimo rádio ouvinte possa estar meditando essas coisas. Nós iremos entrar neste assunto com mais ainda detalhes em programas futuros. Caro amigo e amiga ouvinte, seja um bereano e vá conferir nas Escrituras se é assim mesmo. Não se trata de religião, e sim de salvação da sua alma. Disponibilizamos a apostila deste estudo gratuitamente. Baixe e examine cuidadosamente para o seu crescimento espiritual. Para mais estudos bíblicos, acesse o site igrejadedeus.com.br. Não esqueça, se inscreva no canal do Evangelista Flávio. Também dê um like e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Paz seja convosco.